Vamos lá, João 7. Começando no verso 37. A palavra de Deus diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. São apenas esses 3 versos. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala com a Tua igreja. Fala de maneira audível, Senhor. Fala através das minhas palavras. Uma serva que tem sido falha em tantas coisas, mas que se põe disponível a ser usada por Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nesse lugar. Assim nós oramos e assim nós cremos. E a igreja diz... Amém. Tomaram um susto quando eu disse que a gente ia ler muito, né? São apenas esses 3 versos que nós vamos falar hoje. O texto começa dizendo, queridos, que Jesus estava em uma festa. Olha que legal. Não fique constrangido de ir para a festa, não. Jesus era uma pessoa que gostava de festa. Se tivesse uma festa, se tivesse uma mesa, se tivesse um jantar, Jesus estava lá. Ele não perdia essa oportunidade. Lembra do primeiro milagre que ele faz? É num casamento, não é isso? É num casamento. E aqui Jesus está em uma festa. E eu queria dizer para vocês qual era essa festa, porque isso tem um significado completo. Vai fazer que o texto seja entendível para você. Porque Jesus ele vai dizer essas palavras. Essa festa aqui era a festa dos tabernáculos. Uma das grandes e principais festas do povo de Israel. Outras 2 festas eram Pentecostes, a festa em que o Espírito Santo desceu, veio à terra, e a outra festa era Páscoa. Não a Páscoa que nós comemoramos no dia de hoje, mas a Páscoa judaica. Então, quando existiam essas 3 grandes festas, todos os israelitas, aqueles que moravam distante em outras cidades, em outros povoados, eles se dirigiam a Jerusalém para comemorar. Essa festa específica, ela durava uma semana inteira. Uma semana inteira. E por que eles faziam isso? Não era somente porque ele, assim como Jesus, gostava de festa, mas porque era ordenado. A lei mosaica dizia que eles precisavam ir a Jerusalém, adorar e celebrar nessas festas. Você vai encontrar essa festa específica sendo ordenada na lei mosaica lá em Levítico. Queridos, nessa festa, as famílias, elas deixavam seus lares, as suas casas permanentes, se dirigiam a Jerusalém e ali construíam tendas, cabanas. Essa festa também é chamada, você vai ver em algumas traduções da Bíblia, festa das cabanas. Eles construíam cabanas de ramos, e ali eles ficavam naquela morada temporária uma semana, se alegrando, adorando, festejando aquilo que o Senhor estava fazendo em sua vida, porque nesse tempo aqui também era a festa da colheita, então eles passavam todo o ano ali, semeando, plantando, arando a terra, e agora eles tinham em suas mãos o resultado daquela plantação, aquela colheita, e eles iam ali também celebrar esse motivo. Mas mais do que isso, existia um significado com duas ramificações. Eles estavam ali naquele lugar, olhando para trás, olhando para o passado. Você gosta de olhar para o passado?
Tem vezes que olhar para o passado nos traz tristeza, amargura, dor. Mas tem coisas que a gente gosta de lembrar. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu tomo café preto e como bolacha creme crack com manteiga, eu lembro da minha tia. Eu tenho uma memória afetiva disso, porque minha mãe não deixava eu tomar café. Mas na casa da minha tia, que era como uma segunda mãe, eu podia fazer até hoje, quando eu sento e tomo café. Eu lembro disso e vem aquela saudade, porque minha tia faleceu há 1 ano atrás. Mas tem pessoas que não gostam de lembrar do passado, mas essa festa era sim para lembrar do passado, recordar os antepassados, recordar o que Deus tinha feito na vida do povo quando eles perambulavam pelo deserto. O povo, ele precisava todos os anos parar, ficar 1 semana para recordar e lembrar que Deus sustentou, Deus proveu os seus antepassados, e por isso ele faz a mesma coisa nos dias atuais. Esse era um dos principais objetivos dessa festa. Lembrar o cuidado, a proteção, a provisão de Deus. Um dos pontos que eles gostavam de falar, e essa mensagem era transmitida para os seus filhos, era um momento em que a família celebrava, não era obrigatório mulheres e crianças participarem dessa festa, mas isso acontecia muito, então era uma festa que tinha milhões e milhões de pessoas ali. Eles começavam a contar as histórias que haviam nas Escrituras e dizer o quanto Deus é bom, quanto Deus protege, o quanto Deus cuida. E uma das passagens que eles gostavam de falar era sobre Êxodo 17. Você lembra quando o povo estava perambulando, sai ali do Egito, da escravidão, atravessa o Mar Vermelho, em um determinado momento, liderado por Moisés, o povo sente sede. E nesse momento eles começam a murmurar, a dizer a Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para o deserto para morrer de sede. Começa a se queixar com Moisés. Moisés, como era o intercessor do povo, ele vai ao Senhor e o Senhor diz no Monte Horebe: fira a rocha e dali vai sair água. E assim acontece, a sede daquele povo é saciada, e nesse momento o povo começa a lembrar desses feitos de Deus, a lembrar que Deus derrama maná do céu e sustenta esse povo. Então era um momento de recordar. Sabe, eu não sei se você tem esse hábito de colocar num caderno aquilo que Deus fez na sua vida, os milagres que Ele fez, as respostas de oração, porque nós temos a nossa memória muito fraca. Nós esquecemos rápido, inclusive dos votos que fazemos ao Senhor. Nós abrimos a nossa boca com muita facilidade e ali nós derramamos na presença do Senhor todas as nossas emoções, mas de repente, quando aquela situação passa, quando aquela resposta vem, você começa a caminhar mais uma vez, saltando da mão do Senhor e dando os seus próprios passos. Era um tempo de recordar, mas também era um tempo de olhar para o futuro. Era um tempo de dizer: olha, vamos aqui lembrar que um dia o Senhor vai derramar o seu Espírito no seu povo. E todas as nações irão se reunir para celebrar na presença do Messias, na presença do Rei, na presença do Senhor dos Senhores. Então era uma festa que olhava para o passado, mas uma festa também que apontava para esse futuro. Esses eram os dois principais objetivos. Então essa festa, ela tinha esse sentido de memória, de gratidão, de lembrar que o Senhor é bom, que o Senhor faz, que o Senhor é milagroso, que Ele opera no meio do seu povo. Então, durante essa festa, para recordar isso,
2 ritos cerimoniais eram feitos. 2 ritos. O primeiro deles era o rito da água. Os sacerdotes, eles desciam ali numa piscina que existia, a piscina de Siloé, com um jarro, com uma jarra de ouro, buscava a água e derramava no altar. E essa água, quando ela caía, ela lembrava justamente a rocha sendo ferida e a água matando a sede das pessoas. Mas não só isso, ela também expressava um derramamento do Espírito que viria em um determinado tempo, que era profetizado. Então, mais um ritual para lembrar aquilo do passado e para lembrar o que virá no meio do povo de Deus, o derramamento do Espírito. E o segundo ritual era o ritual da luz. 4 candelabros eram acesos no meio do pátio, no meio do templo, e aqueles candelabros iluminavam toda a cidade, e também era para lembrar aquilo que Deus tinha feito no passado, quando Ele coloca uma coluna de fogo e vai ali guiando o povo no meio do deserto, mas também para lembrar da promessa futura, no dia em que o povo estará com a glória do Senhor, com a presença do Senhor no meio dele. E é no meio desse ritual, é no meio dessa festa que se encontra Jesus. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no comecinho do capítulo 7, você vai ver que Jesus, ele começa a se dirigir para essa festa. Então, todo o capítulo 7 ele vai falar sobre isso. E quando termina esse ritual da água, quando acaba, quando o povo está naquela expectativa por aquilo que vai acontecer, a Bíblia vai dizer que Jesus se levanta e ele fala em alta voz, no meio daquele povo, milhões e milhões de pessoas, e ele faz uma declaração. A frase é única, a frase é simples. Alguns textos bíblicos vão dizer que ele literalmente grita. Imagina que para ele ser ouvido no meio de milhares de pessoas, ele precisa levantar a sua voz. Pessoas que muitas vezes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não criam nele, não sabiam quem ele era, achavam que ele era alguém da parte do mal, inclusive. Alguém que não era um bom profeta. Ele levanta a sua voz e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que declaração profunda. Eu não sei se nesse momento agora você consegue compreender o que Jesus estava dizendo. Se você não conhece a história bíblica, talvez seja para você um pouco mais confuso e difícil você compreender essas palavras. O que Jesus está dizendo com essa frase, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo, olha, sabe essa festa dos tabernáculos? Sabe isso aqui que você está fazendo? Você está montando essa tenda para entender no passado a provisão de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo, para lembrar o futuro, lembrar que um dia vai vir o derramamento do Espírito, um dia o povo vai estar ao redor do Deus vivo e poderoso, em sua presença real. Tudo isso que vocês estão fazendo aqui diz respeito a mim. Eu sou o cumprimento dessa escritura. Eu sou a própria festa do tabernáculo. Eu sou a pessoa, o próprio Deus que se tabernaculou e agora vive no meio do seu povo. E se você tiver com sede,
você pode vir a mim e beber. Queridos, mais do que uma declaração profunda, o que Jesus faz é um convite. Jesus, ele faz um convite àquelas pessoas, mas Jesus faz um convite a nós nessa noite de hoje. Jesus está convidando cada um de nós. Eu não sei qual é a sua experiência com Cristo vivo. Não a ideia religiosa. Não aquele Cristo que está pregado na cruz. Não aquele Cristo que não sai das páginas da sua Bíblia empoeirada, aberta, no meio da sua sala. As pessoas, elas têm diversas ideias a respeito de Cristo. Mas será que a ideia que está sendo construída em sua mente e em sua experiência religiosa é a mesma ideia, é a mesma pessoa do Cristo vivo, real, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que vem buscar a sua igreja? Eu quero que você não precisa ler agora, mas que você na sua casa leia essa passagem. Leia não só a passagem, mas leia o capítulo inteiro de João 7. Você vai observar que as pessoas tinham ideias diferentes a respeito de Cristo. Ou seja, não é algo moderno. Não é algo que nós vivenciamos hoje. Ideias diferentes, religiões diferentes a respeito da pessoa de Cristo. E se você já ouviu dizer que todos os caminhos levam a Deus, isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Não é. Só existe um caminho, que leva você a Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Eu quero passar rapidamente, mas eu vou deixar essa tarefa para você fazer em casa. João 7, vários versos, vai dizer o que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. E olha como é confuso. Seus irmãos não criam nele. Já começa o texto de João dizendo isso nos versos 3 ao verso 5. Alguns diziam que ele era um bom homem. Outros diziam que ele enganava o povo. Verso 12. No verso 15, admiravam seu ensino, mas não criam. No verso 20, alguns diziam que ele tinha demônio. No verso 31, muitos criam nele por causa dos sinais, porque ele já tinha feito muitos milagres. No verso 27, alguns rejeitavam pensando que sabiam a sua origem. No verso 30, alguns queriam prendê-lo. No verso 40, alguns diziam que ele era profeta. No verso 41, outros diziam que ele era o Cristo. Mas no verso 41, alguns rejeitavam por preconceito geográfico. Pode de Nazaré sair alguma coisa boa? No verso 43, a multidão ficou dividida por causa dele. Ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém sabia que ali estava o Messias prometido. Ninguém sabia que ali estava ungido de Deus, o próprio Deus encarnado em pessoa. Mas mesmo assim, Jesus levanta a sua voz e disse: alguém tem sede. E esse convite de Jesus, ele vai se destrinchar em alguns chamados. E o primeiro deles é: se você tem sede, reconheça a sua sede. Reconheça. Será que tem alguém aqui que não está satisfeito? Será que tem alguém aqui que parece que a sua vida não está caminhando para onde você achava que deveria caminhar? Será que existe alguém aqui nesse lugar que tem estado frustrado, tem olhado para suas próprias experiências, tem procurado em tantos lugares, tem buscado, mas não encontrou, e o seu coração tem ficado inquieto?
Jesus ele inicia o convite dizendo: existe uma condição interior. Existe algo que todo ser humano tem. Todo ser humano. Ele não começa o convite dele dizendo: olha, você precisa mudar para se achegar a mim. Você precisa fazer parte dessa religião. Você precisa fazer parte dessa igreja. Não, Jesus começa dizendo: se alguém tem sede, mas você precisa primeiro reconhecer que tem sede. Esse convite aqui é para todas as pessoas. Aquelas que têm buscado realização no trabalho. Pessoas diferentes buscam coisas diferentes, mas todas elas têm a mesma sede. Outras pessoas, elas fogem do trabalho. Algumas pessoas, elas gastam dinheiro compulsivamente. Outras pessoas, elas economizam desesperadamente. Algumas pessoas, elas correm vários riscos. Outras pessoas, elas se privam de qualquer coisa que seja arriscada. Algumas pessoas se afundam nos vícios. Outras pessoas se afundam na culpa por ter o vício. Algumas pessoas lutam pela vida. Outras pessoas tiram a própria vida, porque a sede que o ser humano tem, ela se manifesta em diferentes formas. Mas o que impulsiona essas atitudes, o que impulsiona essas diferentes direções, a mola propulsora é a mesma. Um coração sedento. Um coração que busca por segurança, por paz, por descanso. Um coração que tem procurado em tantos lugares por aceitação, por validação. Um coração que tem sede de encontrar felicidade, tem sede de encontrar descanso, tem sede de encontrar sentido na vida, propósito de vida. Quantas vezes você já parou e pensou: o que realmente eu estou fazendo aqui? Por que será que o Senhor me trouxe para esse lugar? Por que eu ainda estou vivo? Qual é o sentido da minha vida? Observe que Jesus, ele faz esse convite, o texto vai dizer, logo no primeiro verso, no último e mais importante dia da festa. Depois de passar uma semana inteira, agora chegou o último dia, que é o dia da festa da colheita. As pessoas estavam alegres, as pessoas, elas tinham visto a provisão de Deus em sua colheita, elas estavam celebrando, cantando músicas, elas estavam tentando agradar o Senhor e fazer tudo para o Senhor. E ainda assim, Jesus faz para essas pessoas que estavam cumprindo um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, elas estavam no templo, elas estavam fazendo por fora aquilo que era correto fazer. Mas Jesus, ele levanta um questionamento. Quando ele diz: se tiver alguém aqui que está com sede, venha e beba, venha a mim e beba. O que Jesus está falando: olha, existem aqui nesse lugar pessoas, milhares de pessoas que estão tentando agradar a Deus, tentando fazer aquilo que é correto, cumprindo o mandamento de Deus, mas que, na verdade, ainda continuam sedentas. Parece que está dando tudo certo. Você está tendo colheita. Você entende que é o Senhor na sua vida, mas ainda está faltando alguma coisa. Será que tudo isso que você tem vivido tem trazido a alegria e a paz que você procura? Você fez tantas coisas para ter paz, para ter descanso.
para encontrar um sentido, um propósito? Será que isso tudo tem trazido para você satisfação? Tem trazido para você alegria? A mesma pergunta nós podemos fazer hoje. Para vocês, para mim, para nós. Será que aquilo que nós estamos vivendo, nós que já fazemos parte da igreja, que estamos com essa experiência de igreja há anos e anos e anos, será que ainda nós estamos com sede? Será que ainda nós estamos numa busca, tentando encontrar um sentido, tentando ter descanso, tentando correr atrás da felicidade? Mas a verdade é que essa sede, ela vai se expressar num coração que está cheio de dor, de ressentimento, de cansaço, de culpa. Pessoas aqui nesse lugar que estão presos na luxúria, na inveja, na ganância, na ambição, na prostituição, na promiscuidade, no vício. Presos e acorrentados nos seus próprios questionamentos, nas suas próprias falsas verdades, na necessidade de aprovação, na necessidade de estar com uma vida de aparência, para prestar contas, não para Deus, mas para outras pessoas. E a pergunta que nós precisamos fazer é: você tem buscado tudo isso? Você tem buscado essa felicidade, esse senso de propósito, esse senso de realização? Mas se você não tem buscado isso na pessoa de Cristo, eu quero dizer para você que você tem buscado no lugar errado. Porque a felicidade de comprar um carro novo, ela é temporária. A felicidade de fazer um cabelo é temporária, daqui a pouco começa a crescer, tem que fazer de novo. A felicidade de passear e viajar, você às vezes junta um ano inteiro para fazer uma viagem de 3 dias e acaba. Não é que não seja bom, é que não satisfaz, é que é temporário. E é nessa sede, é nesse questionamento e nessa busca de propósito que Jesus diz: olha, se você tem sede, se você reconhece que tem sede, venha a mim. Venha a mim. E esse convite, ele precisa de uma resposta. Jesus, ele está dizendo: venha a mim, e você precisa dar um passo. Você precisa de movimento. Você precisa se achegar à pessoa de Cristo. O convite que Jesus está fazendo para você essa noite é: você precisa dar um passo real em direção a esse Cristo. E eu quero dizer para você que não é um passo em relação à igreja, não é um passo em relação a uma religião, não é um passo em relação ao ensino de Jesus, a ter mais conhecimento, a entrar num curso de teologia. O convite de Jesus é: você precisa vir a mim. E olha que coisa incrível. Diferente do que outras religiões pregam, você não precisa de uma preparação prévia. Você não precisa ficar diferente, deixar as suas mazelas para ir até Jesus. O convite de Jesus é: olha, venha como você está, traga mesmo, venha para cá, traga a sua bagunça, traga a sua dúvida, traga o seu medo, traga tudo aquilo que você tem carregado, aquilo que você tem escondido, que é vergonhoso demais para você falar para outras pessoas, aquilo que você não tem coragem de falar para os irmãos da igreja. Aquilo que traz angústia, aquilo que traz medo, aquilo que traz vergonha. Todos
os seus pecados, tudo aquilo que você esconde. Jesus diz: venha a mim. E esse convite, queridos, ele vai se estendendo e se repetindo por toda a Escritura. Toda a Escritura você vai ver Jesus chamando e convidando as pessoas para terem um encontro real e significativo com Ele. Você vai ver isso em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Em Apocalipse 22, 17, ele diz: quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. E Jesus confirma esse mesmo convite com aquela mulher samaritana, você lembra? Lembra da mulher? Uma pessoa sem valor, uma pessoa que saía de casa num horário para não encontrar com ninguém mesmo, porque ela tinha vergonha da sua história. Jesus chega para aquela mulher que está ali no poço, e ele busca aquele gancho para começar uma conversa, e ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. E o que ele está dizendo a essa mulher no particular? Estava somente ele e aquela mulher naquele momento. Ele começa a dizer agora, em João 7, de maneira pública, no meio de milhares de pessoas que entendiam que estavam fazendo o que era correto diante de Deus. Eram pessoas ali religiosas, pessoas sinceras com o Senhor. E ele começa a fazer esse convite: olha, toda essa festa encontra significado em mim. Toda a sua vida e toda a sua expressão religiosa encontra significado em mim. Ele fala para aquela mulher no poço, ele fala para aquela multidão e ele fala para nós no dia de hoje. Toda a nossa vida, ela só encontra sentido no Senhor. Pare de buscar nos lugares errados, querido. Pare de buscar em lugares que vai te trazer uma felicidade somente temporária. Busque em Cristo. Ele é a fonte que preenche aquilo que nada mais pode preencher. E as palavras de Jesus, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. E agora ele completa dizendo: e beba. Primeiro você tem que reconhecer a sua sede. Depois você tem que ir à pessoa certa, que é Cristo. E depois você precisa beber. Beber é receber. Receber a fé. É crer no Senhor. Crer que Ele é o Cristo. Crer que Ele morreu pelos seus pecados. Crer que você não tem salvação em você mesmo. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Ninguém consegue se achegar a Deus se não for através de Jesus. Ele abre um novo e vivo caminho. O texto vai nos dizer que você precisa reconhecer que tem sede, você precisa ir a Cristo e você precisa beber. E beber não é aceitar Cristo como uma ideia religiosa. Não é aceitar fazer parte dessa congregação. Receber a Cristo é muito mais do que ritos religiosos. É muito mais do que você fazer repetições como uma reza. É muito mais do que você fazer atos de caridade, atos de bondade. Receber a Cristo é entregar a sua vida a Ele. É confiar. Dizer: Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio porque eu tenho sentido o Espírito falar dentro de mim.
Eu sinto nesse momento agora uma inquietação e eu sei que o Senhor está falando comigo. É parar de correr, é parar de fingir. O tempo está passando. A nossa vida é breve. Você precisa tomar uma decisão, você precisa parar de se esconder, de querer controlar a sua história, de querer controlar a sua própria vida. Você precisa confessar que você não pode se salvar sem Cristo. O texto continua dizendo que depois de você vir, de você beber, depois de você crer, vem a promessa. Versos 38 e 39 diz, do seu interior fluirão rios de água viva. O próprio texto explica que isso é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o passo para a salvação é muito simples. O passo para a salvação é você se arrepender da sua vida independente de Deus. De você entender que talvez até hoje na sua caminhada você esteja inserido em alguma religião, você esteja inserido no meio da igreja, inclusive. Mas você ainda não teve um encontro real. E você precisa ter esse encontro real. E na medida em que você confessar isso, o Espírito de Deus vem sobre você. E agora ele passa a habitar em você e começa a fazer uma obra transformadora de restauração. Quando o Espírito habita em nós, ele muda os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, ações. Ele muda tudo. Ele entra e ele transforma e ele faz morada. Mas não só isso. Não é uma coisa que acontece apenas dentro de nós, mas porque primeiro acontece dentro. Primeiro o Espírito Santo vem e começa a transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente vai fazer agora ganha um novo sentido, ganha uma nova perspectiva. Você começa a ajudar pessoas, mesmo quando elas não merecem. O Espírito Santo dá graça para as mães, mesmo quando seus filhos estão naqueles dias terríveis. Ele troca o xingamento no trânsito. Vai em paz, meu irmão. Ele quebra o orgulho. Ele expõe a nossa arrogância. Ele transforma a nossa vida de dentro para fora. E você precisa continuar bebendo. É um beber diário. É um beber dia a dia. Todos os dias voltamos a Cristo. Todos os dias precisamos ter esse encontro. E quanto mais nós bebemos dele, mais recebemos dele, mais somos transformados, mais nos tornamos parecidos com ele. Nós somos transformados à sua imagem e semelhança. E o perdão que habita nele agora passa a habitar em nós, a paz que habita nele agora passa a habitar em nós. A alegria que existe em Cristo começa a ser a nossa própria alegria. E a nossa única limitação é o quanto você bebe. Quanto você tem bebido do Senhor. Aqueles que já foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. O quanto vocês têm bebido do Senhor diariamente. O texto deixa claro que aquele que vem, aquele que reconhece, aquele que bebe, ele vai ter dentro dele rios de água viva. Ele vai transbordar. Quanto mais você bebe de Cristo, mais você se enche.
E você se enche de uma forma que agora não cabe mais em você, agora você vai transformar na vida, vai transbordar na vida das pessoas. Esse é o mistério da fé. Nós não ajudamos porque somos bons. Nós não perdoamos porque somos bons. Não somos caridosos porque somos bons. Em nós não habita a bondade. A bondade que habita em nós é a presença do Espírito de Deus. E quanto mais você bebe dessa presença, quanto mais você está nesse relacionamento, mais parecido você vai ficando com essa pessoa que é Cristo, o modelo perfeito. As pessoas ao seu redor vão dizer que você está diferente. O que é que aconteceu que você está diferente? Sei lá, você parece que está com mais paz no seu semblante. Você já não se aborrece mais como você se aborrecia antes. Você não fofoca mais como você fofocava antes. Você não xinga mais como você xingava antes. Queridos, se nós bebermos muito, vamos transbordar muito. Vamos aprender a amar nossa família, a amar pessoas. E olha que a gente só consegue amar pessoas diferentes de nós através do Espírito Santo de Deus. Porque eu não sei se você reparou, você é a melhor pessoa que existe. Né? Você é que está certo. Né? Você sempre tem razão. Eu não sei onde você vai parar com tanta razão. As outras pessoas são problemáticas. Demais, né? Mas o Espírito de Deus nos faz amar as pessoas que são diferentes. Aquelas que talvez a gente não tenha afinidade nenhuma. Mas que quando nós olhamos, nós nos identificamos, olha, somos da mesma família. O sangue de Cristo nos uniu. E agora pertencemos à mesma família. Fomos adotados pelo mesmo Pai. E aqui vai o primeiro convite. O grupo de louvor já pode subir. Primeiro convite é para você que já creu. Você que já tomou a sua decisão por Cristo. Você que já recebeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo já habita em você e talvez você esteja dizendo, essa palavra não é para mim porque essa palavra é uma palavra para salvação. É com você que eu quero falar. Para você que creu em Cristo, você que tem uma história de relacionamento com Cristo, mas por algum motivo você parou de beber. Você parou. E agora a sua vida expressa uma sequidão. Você não se emociona mais com as coisas de Deus. Você não é tocado mais pela presença de Deus. O grupo de louvor está aqui cantando, você está mexendo no celular, você está distraído com outra coisa, você já está pensando no planejamento que você precisa fazer para começar a sua semana. Você já está ali preocupado quanto que você vai fazer de dinheiro para você pagar a próxima conta. Por algum motivo mais você não tem o discernimento da presença de Deus. Agora, para você ler a palavra de Deus se tornou uma dificuldade. Você não consegue mais ter tempo para ouvir a voz do Senhor. Você está muito contente de você apenas olhar ali alguma coisa no Instagram. Você parou de beber. E passou a depender da sua própria força e capacidade. E o convite é para você, querido. Volte a depender de Cristo. Volte a abrir a sua Bíblia com fome. Volte a orar, entregando o seu dia a Ele. Volte a orar pela sua família, pelas causas perdidas. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Volte a obedecer.
O Espírito está falando com você. Volte a obedecer. Volte para Cristo, para o relacionamento com Ele. Deixe o Espírito Santo de Deus continuar essa obra de transformação na sua vida. E tem mais. Tem mais. Existe mais na presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai se renovando. Se eu for pregar esse mesmo texto, na próxima semana já vai tomar uma direção completamente diferente, porque o Espírito de Deus, ele se move quando nós nos achegamos à sua presença. Você precisa voltar para Cristo. Você precisa voltar a beber da fonte. Você precisa voltar a ser inundado por esse amor, por essa graça, por essa paz, por esse descanso. Você tem corrido tanto, tem buscado tanto, em tantos lugares, mas esse é o lugar que você precisa buscar, na presença de Cristo. Espírito de Deus, revela Cristo para o teu povo. Eu quero fazer um segundo convite. Queria pedir à igreja para ficar em pé. Eu quero falar com você que talvez nunca tenha ouvido a palavra dessa forma. Essa é sua primeira vez, a primeira vez que isso de alguma forma fez sentido. Eu quero falar com você que tem tentado encontrar sentido, paz, satisfação em outros lugares, sem ser na presença de Cristo. Talvez você tenha vindo aqui a esse lugar por um convite de um parente seu, talvez ainda sejam seus primeiros passos nessa casa. É para você o convite do Senhor. Pare de tentar buscar sentido em outro lugar. Não saia desse lugar sem ir a Cristo. Se você reconhece que você tem sede, essa palavra falou comigo, essa palavra tem um sentido para mim. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Agora parece que a coisa ficou clara. É para você. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados. Mas Ele não só morreu, como Ele ressuscitou. E Ele está à direita de Deus. Ele está aqui, nesse lugar hoje, porque a presença dEle é viva e real através do Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele está te fazendo um convite nessa noite. Esse convite é sério, é profundo, mas é pessoal. É pessoal. Não depende do meu parente. Não depende do meu noivo. Não depende do meu amigo que me trouxe. Não depende do meu pai. É um convite pessoal. A Bíblia diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você precisa confessar com a sua boca. Esse apelo é para você. Reconheça que tem sede. Crê em Cristo e entregue a sua vida a Ele hoje. Existe alguém aqui nesse lugar? Faça um sinal com a mão. Diga assim: essa palavra está falando comigo hoje. Existe alguém nesse lugar? Cristo continua fazendo o mesmo convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Existe alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje,
Não é uma decisão por fazer parte dessa igreja. Não é uma decisão para você mudar de religião. É uma decisão para você seguir Jesus. Eu quero orar com você. Sim, existe alguém aqui essa noite. E eu quero que você feche os seus olhos. Aí onde você está. Não só essas pessoas que ainda não deram passo a Jesus, mas aquelas também que deram. E que têm sentido essa sequidão em sua vida. Volte para Cristo. Volte a beber. Volte a ter um tempo com Ele. Volte a ter um relacionamento. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, revela Cristo a nós. Não como uma ideia religiosa, não como um personagem histórico, mas aquele que é fonte de toda a satisfação da alma humana. Espírito Santo de Deus, continua a fazer a obra nesse lugar. Que nós sejamos transformados pela Tua presença. Que nós possamos, Senhor, todos os dias, ser inundados pela Tua graça, pelo Teu descanso, pela Tua alegria, pela Tua paz. Senhor, nós temos buscado em tantos lugares. Senhor, nós temos buscado por tantos caminhos algo que faça sentido, temos buscado, procurado, mas nós não temos encontrado porque entendemos que percorremos caminhos contrários ao Teu, Senhor. Nos traz de volta ao caminho que é o Teu caminho. Nós confiamos que basta um encontro com o Senhor para que a nossa vida seja transformada. Não existe uma pessoa na Bíblia que se encontrou com Jesus e que permaneceu da mesma forma. Espírito Santo de Deus, aquele que traz vida, aquele que traz paz, aquele que traz graça para a salvação, continua a Tua obra nesse lugar, Senhor. Derrama o Teu poder nesta casa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que muitos dos Teus filhos voltem a beber durante essa semana. Que pessoas compreendam que elas precisam de Ti e somente de Ti. E a partir desse encontro, que toda a sua vida será transformada. Senhor, dá tempo de vida para que elas possam fazer essa decisão. Não as leva, Senhor, para a Tua presença, sem que elas possam tomar essa decisão de Te seguir. Assim nós oramos, assim nós agradecemos no nome poderoso de Jesus.